Maria, o Marcelo, Senhor, visita ele neste dia, nesta hora, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Visita também, meu Senhor da glória, todos os enfermos aos quatro cantos da terra, meu Pai, curando, libertando, ó Pai. Cura, ó Deus Santo, o câncer, meu Deus, queima o câncer pela raiz. Opera maravilha na vida daqueles, Pai, que estão com depressão, meu Pai. Visita, Senhor. Visita também aqueles que têm distúrbio mental, Senhor. Vai dando vitória. Trabalha na mente, na alma, no espírito e no coração. Visita, meu Senhor da glória, as criancinhas que estão enfermos. Visita, meu Senhor da glória, todas as crianças que estão nos berçários, nas pediatrias, que o Senhor possa visitar, repreendendo agora, Deus Santo, o espírito de enfermidade, todas essas vidas, meu Pai, que foi mencionado o nome, que o Senhor possa visitar, onde quer que elas estejam, Senhor. Cura, liberta, Pai, pelo poder que há no Teu sangue. Repreende agora, meu Pai, toda enfermidade. Lança, meu Senhor da glória, no abismo tudo aquilo que não provém de Ti, e vai dando vitória. É no nome de Jesus Cristo. Reveste, meu Deus, o Teu povo, a Tua amada igreja, meu Pai, com a virtude do Teu Espírito Santo. Levanta o caído, levanta, meu Senhor da glória, com Teu grande poder e glória. Fortalece os joelhos, Senhor, que estão, Senhor, sem força, para trovar diante de Ti, para buscar a Tua face. Vai trabalhando, Espírito Santo, é pelo poder que há no Teu sangue. E visita, papai, a Tua amada igreja, aos quatro cantos da terra. Livra, Senhor, de fome, de peste, de guerra. Livra de toda tentação, Senhor, e da vitória, no nome de Jesus Cristo, Pai. É a bênção que eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E as glória a Deus. Aleluia. Ele me canta lá, maná. E canta lá, ai. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo. Oh, maravilhoso. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Para Deus nada é impossível, irmãos. Se assenta, varões. Para Deus nada é impossível, viu? Crê somente, para Deus nada é impossível. A oração de um justo faz seus efeitos. A minha esposa também estava enferma esses dias, pegou, né? Tinha pegado aí o vírus, né? Da Covid. Aí está se recuperando, aí começou a sentir dor de novo do lado direito. Aí vai no médico, inflamou lá a vesícula, né? E ela estava com cirurgia marcada, né? E enquanto não sai, está lá sofrendo. E estive no hospital com ela ontem e hoje também. E eu creio que Deus pode estar colocando a mão lá e ela não precisar mais fazer cirurgia. Eu creio, né? Quando Jesus falou assim: tirai a pedra, acabou. Tira a pedra. Qual é a pedra que está te atrapalhando? Tira a pedra. Jesus falou: tira a pedra. Sai, Lázaro, para fora. 4 dias amor, já cheirava mal. Lázaro viveu. Então nada é impossível para Deus, amados. Nada é impossível. A glória é para o Senhor. Amém? A glória é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer contar um testemunho rápido? Contou algo rápido? Tem alguns minutinhos. Não? Não tem nenhuma bênção, nem para falar que Jesus é bom? Eita glória! Jesus é bom demais, né? Amanhã vai ter lá o nosso diácono Israel, lá com os irmãozinhos da rua, né? Dá continuidade, graças a Deus.
Irmão, eles estão precisando de ajuda lá, viu? Ajuda mesmo para abraçar os irmãos lá e levar um algo lá, né? Uma comida, um lanche lá, um ovo, uma cartela de ovo, um feijão, um arroz, oh glória, um lanchinho. Os irmãos da rua sentem fome. Sente fome e sente frio. E precisa muitas vezes cortar o cabelinho. Né, Israel? Fala aí, Israel. Quer uma oportunidade para falar alguma coisa? Jesus não é bom, Israel? Ei, é só para quem tem o dom, viu? Abraçar esses irmãozinhos da rua é só para quem tem o dom. Tem hora que eu falo assim, olha, Senhor, é só quem tem o dom. Viu? Abraçar aquele irmãozinho lá, que está ali na calçada. Isso é trabalho. Jesus falou assim, aquele que dá de comer, quem tem fome. Aquele que veste que está nu. Aquele que visita os doentes. Aquele que visita os presos. Se fizer a um desses, a mim fizeste. Isso é o trabalho de Jesus. Isso é o trabalho, isso é obra. Tem hora que eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor? Não estou fazendo nada. Precisava ganhar pelo menos uma alma por ano. Uma. Precisava. Olha que tem muita gente aí que está perdido. Tem muitas vidas que estão perdido e enganados pelos falsos pastores, pelos enganadores, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Muitas vidas estão sendo enganadas. Mas graças a Deus que nós temos aqui um pastor. Graças a Deus aqui que nós temos um ministério que prega a verdade, que vive a verdade. Um pastor que quer ver as ovelhas no céu. Um pastor que quer ver as ovelhas curadas. Um pastor que quer ver as ovelhas santificadas. Umas ovelhas que caminham, que andam no caminho reto. Está difícil por aí, pastores assim, amados. Muitos estão arrancando as lãs, arrancando a gordura das ovelhas. E essas ovelhas acham que está no caminho certo. Mas elas precisam conhecer Jesus. Mas Deus sabe, né? Amém, amados? Então vamos ficar de pé. Eu gostaria de estar chamando aqui a diaconisa. Irmãs, a diaconisa vai vir pregar. Eu quero chamar a irmã para vir. Amados, não leva a mão não, mas para mim guardar os nomes é uma benção. A irmã Sônia, oh, glória, diaconisa abençoada de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe, viu? Eu quero já agradecer aqui minha oportunidade em nome de Jesus. E passa por dentro para. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar aqui pela irmã Maline. Eu creio que a palavra do Senhor, Deus já colocou no coração dela. E ela só vai passar para nós, amém? Senhor, te louvamos, ó Pai, porque desde que estamos aqui, já sentimos a Tua presença através dos louvores, através das ministrações aqui no Seu altar, Senhor. Mas agora vem o alimento, Pai, espiritual para nós, onde nós vamos continuar, Senhor amado, ouvindo a Tua voz, através da Tua filha, Senhor. Pai, não o que eu quero, não o que a Tua igreja quer, mas o que nós precisamos ouvir, Deus. Usa a boca dela nesta noite. Vai de encontro, Pai amado, ao seu coração. Tudo que o Senhor já colocou ao seu coração, que ela venha falar para nós, Pai. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, Pai. E desde já nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja, podem se assentar. Queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos. O capítulo é o 8 e o versículo é o 37. Romanos 8, versículo 37. Amém? A palavra diz: portanto, estou seguro que nem a morte e nem a vida,
nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu já tinha falado antes que, quando eu vejo meu nome na escala ali, o coração já começa queimado, eu já começo a falar de tudo quanto é forma, tudo que eu olho, eu vejo uma palavra, já vai criando um esboço assim, e aí eu passo o dia pregando, e vamos lá. Só que dessa vez foi totalmente diferente, irmãos. Eu confesso que eu vi meu nome lá no começo do mês, foram passando semanas, meu Deus, Deus não fala comigo, meu Deus, e agora? Aí começou a nascer algo assim, eu falei assim, bom, acho que eu já tenho algo aqui, eu só preciso passar para o papel. Fazer aquele esboço, estruturar, né? Acrescentar e deixar Deus fluir mais e mais. Mas, irmãos, eu confesso que a palavra só saiu hoje, 4h, quando de fato eu parei tudo que eu estava fazendo e me dediquei a ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, Deus não está falando, mas a gente que não está escutando. É a gente que não está reservando um momento de intimidade com Deus, para que Ele possa falar conosco e, através de nós, vir instruir a sua igreja. Porque eu sempre criei que, primeiro, o Senhor vai falar ao meu coração. Eu preciso estar transbordando dEle, para poder transbordar nos que estão próximos. Mas se eu estou vazia, na correria, interdita com outras coisas, como que Deus vai me encher? Mas aí Deus é misericordioso, porque não se trata de nós. E é justamente um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Se trata de quem Ele é. Se trata da misericórdia dEle. E aí, eu quero começar essa pregação contando a história de uma pecadora. Nessa noite já foram faladas de duas. A mulher do poço. O pastor trouxe a pecadora que adulterou e queriam apedrejá-la. E eu quero trazer mais uma história de mais uma pecadora, que essa pecadora sou eu. Eu queria trazer, nessa noite, um pouquinho do meu testemunho, para que vocês venham entender o que Deus falou ao meu coração. Em 2019, foi quando eu tive um encontro com Jesus. Quando Jesus me encontrou, eu era, não que eu tenha deixado de ser, mas pecadora, estava no mundo, servia ao mundo, mentia, tinha um casamento destruído, uma aliança rompida. Eu era cheia de si, com o ego inflável, achava que não precisava de nada e nem de ninguém, que eu dava conta de tudo. Mas foi justamente por eu achar que dava conta de tudo, que eu não dava conta de nada e estava cada vez me afundando mais. E destruindo tudo aquilo que era de mais precioso na minha vida com as minhas próprias mãos. Mas aí, a graça e a misericórdia do Senhor me encontrou e me trouxe uma nova vida. A primeira coisa que Deus fez na minha vida de milagre foi restaurar o meu casamento. Ele me perdoou, me aceitou, restaurou meu casamento, a minha família. E a partir daí, coisas novas foram acontecendo, transformações foram acontecendo. Só que, depois de encontrar com Jesus, eu precisei enfrentar 3 coisas na minha vida. E a primeira dela, pastor, foi justamente o julgamento das pessoas. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo, as pessoas que te cercam são as pessoas que estão no mundo. Então, eu estava cercada de mentirosos, adúlteros, beberrões. E quando Jesus veio e tirou a cegueira dos meus olhos, me mostrou que a vida não era ali, mas a vida era nele, a primeira coisa que eu fiz foi querer me afastar. E aí é quando as pessoas vêm e apontam o dedo e falam, mas você, quem você era? Ah, agora está indo para a igreja. É a santinha agora? Então essa foi a primeira coisa que eu precisei enfrentar, o julgamento das pessoas. A segunda coisa foi um tratamento de dentro para fora. E aí eu tive que enfrentar eu mesma. Eu tive que enfrentar o meu orgulho. E sabe o que a primeira coisa que Deus fez eu fazer, gente, foi perdoar.
Tem uma história, quando a gente se reconciliou, voltou para Cristo, começamos a frequentar uma igreja, essa igreja ela ensinava a gente que todo dia, quando a gente acordasse, a gente tinha que abrir a Bíblia. A primeira coisa, abrir o olho, abre a Bíblia. Vai falar com Deus, vai ouvir o que Deus tem para falar. Não era instruída assim. Então, o que eu fazia? Eu abria a Bíblia, fala comigo, Senhor. Não vou julgar, porque por diversas vezes Deus falou. Inclusive nesse dia. Por quê? Porque eu sempre tive muito problema com a família do Everaldo, em questão de relacionamento. E quando a gente rompeu, acabou que rompeu com a família também, não tinha contato com ninguém. Só que eu achava que eu era injustiçada, sabe? Poxa, olha o que eles fizeram comigo, eu não merecia. E eu achava, no íntimo do meu coração, eu orava para Deus e falava que eles tinham que vir me pedir perdão. Falava, Deus, toca nesse povo. Depende deles para as coisas se resolverem, a gente agora tudo crente, ser feliz. Mas nada, aquele povo, olha, povo de coração duro, né? Aí um dia eu acordei, abri o olho, abri a Bíblia. E aí o Senhor falou comigo. Por que você olha o cisco no olho do seu irmão sem tirar a trave do seu? Parece uma palavra simples, né? Mas aquilo falou profundamente no meu coração. Sabe por quê? Porque quem tinha que perdoar era eu. Lembra quando o pastor que pregou na Aliançados falou aqui que quando a gente não perdoa, a gente carrega defunto? Eu estava carregando defunto, irmãos. Eu acordava, eu pensava, poxa, eu sou injustiçada. Eu ia trabalhar, estava pensando neles. Eu ia para a igreja, estava pensando neles. Minha vida não fluía, porque eu estava carregando um monte de defunto. E era a coisa mais simples, era só eu perdoar. Mas aí o Senhor fez mais, né? Porque às vezes a gente fala, tá bom, eu perdoo, mas quero longe de mim. E aí o Senhor fez com que eu falasse com cada um deles. Eu falasse, Senhor, sogra, cunhado, me perdoa, tal. Então, vocês imaginam, gente, uma pessoa orgulhosa, cheia de si, rasgou assim, quebrou, pau, puf, como diz meu amigo, tá, quebrou. E aí a terceira coisa que eu enfrentei foi a mudança de vida, porque aí Jesus vem, a gente passa por essa transformação e aí a nossa vida começa a mudar. Os ambientes que a gente frequentava, a gente não frequenta mais. As amizades mudam, né? Os nossos gostos, até os gostos musicais mudam, né? Não tem como Jesus chegar na nossa vida e não haver essa mudança, né? E aí as pessoas que estão à nossa volta, elas questionam, né? O porquê dessa mudança, né? O que Cristo causa em nós, assim, que nos faz mudar? E aí, quando a gente tem um encontro com Cristo, vem diretamente no nosso coração arrependimento, né? E é justamente o arrependimento que traz essa mudança na nossa mente, no nosso coração, que muda a nossa perspectiva de quem é Deus, de quem somos nós e o que é o mundo, né? Quando nós encontramos com Cristo, nós passamos a experimentar um amor. E não é qualquer amor. É um amor sacrificial. É aquele amor que se doa sem pensar nada em troca, sem querer nada em troca. A gente é muito acostumado no mundo, não sei se vocês têm aquela pessoa que só te procura quando quer alguma coisa. Às vezes meu WhatsApp toca e fala, ixi, está querendo alguma coisa. Porque, normalmente, a gente quer buscar benefícios próprios, a gente quer buscar aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, certo? Mas a palavra diz, em Filipenses 2,6, eu queria que os meninos colocassem na tela, por favor, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si. Ele deixou a sua glória, sem pensar na recompensa, até porque o que nós temos a oferecer? Para vir morrer em nosso lugar, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós fizéssemos parte de uma promessa, de viver uma vida eterna do lado do nosso Pai. A palavra diz, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou e ser igual a Deus. Ele podia ter falado, não, mas eu sou o Senhor, sou igual ao Senhor. Jamais. Mas pelo contrário, pode passar. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Mais um. Assim, na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte e a morte de cruz. Esse é o verdadeiro amor sacrificial. Aquele que se entrega sem esperar nada em troca. Mas a Bíblia também, agora eu não vou falar mais de mim, já contei a história da pecadora, eu quero contar de mais um pecador. Porque a Bíblia ela é cheia de histórias de pecadores que tiveram um encontro com o Salvador, que houve o arrependimento e uma transformação de vida. E Lucas 19:7 vai contar a história de um homem que era pecador, o povo julgava ele como traidor e o inimigo direto do povo. Esse homem era Zaqueu. Por que Zaqueu era tudo isso? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. E o que justamente fazia o povo sofrer, padecer, eram essas cobranças absurdas. Então, todo aquele que se dizia judeu, mas que fazia esse trabalho, era tido como um traidor. Poxa, você faz parte de nós, está conosco e está trabalhando para esses daí que só querem usurpar de nós, certo? E aí, vocês colocaram na tela para mim, por favor? Gente, é porque eu não tenho muita familiaridade com essa Bíblia. A Bíblia que eu gosto sumiu. É tão estranho. Mas vamos lá. Todos em meio à multidão se presenciaram o que se passou, começou a murmurar. Perdão, vamos voltar um pouquinho antes. 19, deixa eu pôr aqui na Bíblia que eu deixei marcado. Aqui, ó, vamos lá. Quem quiser acompanhar, Lucas 19. Vamos do versículo 1 mesmo. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, lendo esse trecho, deu a entender que Zaqueu ele não conhecia Jesus diretamente. Porém, ele já tinha ouvido falar. Tanto que, quando ele soube que Jesus ia passar, o que despertou nele? O desejo de, deixa eu ir lá ver. Só que Zaqueu, ele era pequeno. E todo mundo sabe que Jesus era acompanhado por grandes multidões. E aquele homem falou, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou conhecer esse tal Jesus? Não está favorável para mim. E eu acho interessante de Zaqueu é que ele não mediu esforço. Ele queria saber quem era Jesus. Então, o que ele fez? Subiu em uma árvore. Lá estava Zaqueu esperando o mestre passar. E aí, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar em sua casa. Mas espera aí, Jesus já conhecia Zaqueu? Se aqui falou que ele correu para ver quem era. Quem de fato é esse com quem todos falam? E ao vê-lo, o que Jesus fez? O chamou pelo nome. Sabe que lição isso nos traz, irmãos? Que muitas vezes a gente acha que nós é desconhecido de Deus. E aí, o que ele faz? Ele vem e nos chama pelo nome. Ei, você desce daí, que hoje eu ficarei na tua casa. Sabe quando eu estava naquela vida lá em 2019? Jesus me chamou pelo nome, Aline, vem cá, que hoje eu vou ficar na sua casa. E aí começa a transformação. Assim como foi na minha vida, foi na vida de Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele também teve que enfrentar as mesmas coisas que eu. Olha que engraçado, né? Porque Zaqueu atendeu prontamente Jesus. Aqui fala, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Mesmo na situação de Zaqueu, ele sendo um homem rico, poderoso, a gente sabe da simplicidade de Jesus, né? Aquele que entrou no jumentinho, ele desce depressa e o recebe com alegria.
Naquele momento não importou nada para Zaqueu. Não importou qual era o seu cargo, qual era o seu dinheiro, qual era a sua posição. Ele simplesmente desceu e o recebeu com alegria. E aí, por que eu falo que ele enfrentou as mesmas coisas que eu enfrentei lá no começo? Quando Jesus falou, olha, eu ficarei na tua casa. As pessoas em volta, e o texto fala, se indignaram com aquilo. Poxa, mas na casa de um pecador, justamente o traidor do povo, o Senhor vai se hospedar lá. O texto fala, todos em meio à multidão todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Normalmente, as pessoas que estão na nossa volta é aquilo que a gente esperaria que nos apoiaria. E são os primeiros a apontar. Poxa, né? Por que logo daquele pecador? Por que agora a Aline vai ter uma vida diferente? Por que agora você não gosta mais dessas coisas? Agora você é santo? É tipo assim. A segunda coisa que ele enfrentou foi o confronto de si mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrou na casa dele, ele conseguiu reconhecer que ele era um pecador. E que talvez aquilo que ele estava fazendo com o povo não era o certo. Aquilo tocou no coração dele. E aí sabe o que ele falou para Jesus? Eis a metade dos meus bens, que eu estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele reconheceu aquilo que era pecado dentro dele. E aí houve a mudança de vida de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus, diante disso, declarou, hoje houve salvação nesta casa. Pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus entra em nossa casa, há salvação. Mas, irmãos, peraí, vamos lá. Basta apenas a gente ver a Cristo e aí tudo muda, tudo se transforma? Eu conheci Jesus, eu tinha 7 anos de idade. E por que eu passei uma vida distante dele? Porque não basta apenas vê-lo, é necessário desejá-lo. Zaqueu, quando ele foi reconhecido por Jesus, chamado pelo nome, que ele desceu com alegria, ele desejou que Jesus ficasse na casa dele. E aí eu te falo, isso tem a ver com nós, esse desejo? Jesus vai contar uma parábola de um semeador que sai a semear. Enquanto ele lançava sementes, parte dela caiu no caminho e foi pisoteado. E as aves comeram. Então, quer dizer, aquela semente caiu num solo ruim, não era um terreno para ela, ela se perdeu. A outra parte caiu sobre rochas. Quando ela germinou, começou a crescer, mas secou porque não tinha a umidade necessária, não era um solo preparado, não era um solo fértil para receber aquela semente. Então, aquela semente se perde outra vez. Outras caíram em meio aos espinhos. Cresceu, mas foi sufocada e morreu. Tinha muita coisa em volta, sufocou aquela semente que germinou e ela morreu. Porém, uma caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu frutos. Os discípulos, quando Jesus contou essa parábola, eles não entenderam nada. Mas, resumindo, a semente que caiu numa terra boa e frutificou é justamente aquela, a terra que tem que ser o nosso coração. Quando nós temos um encontro com Cristo, temos um encontro com a palavra, o nosso coração tem que estar preparado para recebê-lo. Tem que estar desejoso, porque só assim nós iremos frutificar, nós iremos florescer. Irmãos, a maior lição de Zaqueu é que não há dificuldade para aqueles que desejam a Cristo. Zaqueu podia ter olhado para a sua estatura, para a sua dificuldade. Naquele momento, a dificuldade dele era o quê? Era conseguir ver aquele que todos falavam. Ele podia ter olhado e falar assim,
vai, muito esforço, né? Tem que subir numa árvore para ver. Mas não. A estatura dele não foi a dificuldade, não foi o que impediu ele de ver a Cristo. Muitas vezes, as pessoas têm acesso, né? Poxa, hoje tem canal de TV que fala de Cristo. É difícil uma pessoa falar, eu nunca ouvi falar Cristo. Vamos falar aqui dentro da nossa realidade. Mas o problema é que as pessoas, elas criam obstáculos. Elas não querem sair da sua zona de conforto, elas não querem subir em árvores, elas não querem se esforçar para ter um encontro verdadeiro com Cristo. O coração delas está como aquelas terras que se perderam as sementes. Estão sufocados pelas coisas do mundo, ou se não dão ouvido às coisas do diabo, porque a Bíblia fala que aqui caiu num solo rochoso, foi justamente porque o diabo veio ali, falou no ouvido, tirou, roubou deles a palavra. E as pessoas estão se permitindo dessa forma. Para Zaqueu, não importou o cargo que ele tinha, não importou o dinheiro que ele tinha, o que ele queria era ver aquele a quem ele já ouvia falar, que era Cristo. Ao ter um coração fértil, desejoso, ele subiu numa figueira brava. Acho que foi a primeira árvore que ele viu e falou, é aqui mesmo, para ver de perto o Messias. Aquele que ele já provavelmente tinha ouvido falar. Quando a gente volta lá para os 2 primeiros versículos que nós lemos no início dessa palavra, Paulo, ele afirma, ele fala aqui, ó, deixa eu ver se eu deixei aberto. Portanto, estou seguro, Paulo estava seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo, se a gente olhar para a história dele também, quantas batalhas ele suportou? Quantas? Paulo, ele não era qualquer um. Antes, quando ele era Saulo, ele era um doutor da lei. Ele perseguia cristãos. Aí as pessoas falam, nossa, mas Paulo era ruim, assassino. Não, sabe por quê? Porque ele era zeloso com a lei. Ele era zeloso com aquilo que ele acreditava. E se algo ia contra aquilo, então ele ia fazer a parte dele. Só que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. O próprio Jesus apareceu para ele. Quando ele experimentou desse amor sacrificial, ele entendeu que todas as coisas, não importava mais. Coloca para mim aí, meninos, Filipenses 3:7. E aí a gente vai ver uma declaração linda de Paulo, quando ele tem acesso a esse amor. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Próximo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais eu considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Está entendendo? Tudo aquilo que Paulo cria do fundo do seu coração, ao teu encontro com Cristo, ele percebeu que não valia de nada. Que não valia de nada. Portanto, nós devemos crer que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte, porque Ele venceu a morte e vive eternamente. Só precisamos crer, irmãos, porque Ele está lá com o Pai, aguardando o dia em que Ele será enviado para buscar o seu povo. E esse é o momento para enfrentarmos qualquer barreira e nos encontrarmos com Ele. Então, a palavra do Senhor vem para nos encorajar. A quê? A que nada nos impeça de ter acesso ao nosso Pai. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ser bem sincera no meu coração. Se a gente não se posicionar, qualquer coisa nos faz ficar em casa. O frio, o cansaço, você está entendendo? A rotina, qualquer coisa
Nada nos separa do amor de Deus, mas qualquer coisa nos faz deixar de ouvir Deus falar. Porque às vezes a gente deposita energia, esforço em coisas que não vão contribuir para o nosso crescimento, mas que a gente acha ser importante, a gente julga ser importante. E aí Deus quer falar. Deus quer te trazer recordações. E aí, quando eu estava meditando e lembrando do meu testemunho, como eu falei, eu conhecia Jesus, eu tinha 7 anos de idade. O Senhor me trouxe memórias de momentos assim que eu vivi, de experiências maravilhosas sendo criança. E que hoje, por pouca coisa, às vezes eu deixo de estar aqui experimentando novidades com Deus. Eu me lembro uma vez que a gente era de Guaianazes e mudou para Ferraz. E aí minha avó ia na igreja presbiteriana ali do viaduto. E a gente adorava, eu e minha irmã. A gente adorava. Era escola bíblica de manhã, uma bênção. E a gente não tinha carro, não tinha ninguém que buscasse, então, num dia de chuva, a gente pegou o nosso guarda-chuvinha e fomos, atravessamos aquele viaduto. Nossa, faz anos que eu não ando naquele viaduto. Mas atravessamos aquele viaduto, chegamos na igreja. Eu tinha, na época, uns 10 anos, e a minha irmã, 8, que nós éramos 2 anos de diferença. E a gente foi lá, firme e forte. E aquilo foi motivo de alegria para os irmãos. Sabe por quê? Porque a presbiteriana tem uns irmãos, né? E irmãos que tinham condições, que tinha carro, muitas vezes não ia. E a gente, com o nosso guarda-chuvinha, fomos lá em meio à chuva, fazer aquilo que alegrava o nosso coração, servir ao Senhor com alegria. E aí, irmãos, eu confesso, meu coração chora. Sabe por quê? Porque a gente deixa essas lembranças, às vezes, para trás, se esquece, sabe? Já foi falado tanto do primeiro amor, a gente se esquece, a gente passa a não dar valor para pequenas coisas. A gente senta, muitas vezes... Eita, gente, estou fugindo aqui, mas vamos lá, Deus. A gente senta no nosso trono de superioridade e passa a julgar coisas. Sendo que o nosso Deus é tão simples. Ele fala, ele age, ele usa quem ele quer. E muitas vezes a gente fica, mas fulano não fala muito bem, ciclano eu não gosto muito, e tal. E aí a gente deixa de experimentar, de sair cheios da presença de Deus por causa do nosso ego, por causa do nosso olhar julgador, né? E aí eu falei que, poxa, eu tive que enfrentar as pessoas que me julgaram, né? Quando Jesus entrou na minha vida. Mas se a gente não vigiar, a gente é essas mesmas pessoas julgando a vida dos outros, né? Mas assim, a palavra do Senhor, como eu disse, ela vem, nos traz arrependimento. Então, se de repente Deus falou ao seu coração essa noite, de repente, em algum ponto você se viu dessa maneira, é o momento de se arrepender, irmãos. É o momento em que Cristo está aqui, né? Que nós não vemos, mas nós cremos, né? Que nós experimentamos dele, né? Que nós vemos uma diferença da vida com Cristo e sem Cristo, né? E eu creio que todos aqui têm um testemunho de algo maravilhoso que Deus fez. Então esse é o momento que o Senhor chama a sua igreja ao arrependimento. Deus já tem falado na quarta-feira, né? Ele falou através da vida do Daniel sobre arrependimento. E ele está falando agora. Ele chama a sua igreja ao arrependimento. Sabe por quê? Porque o que agrada ao nosso Deus é um coração quebrantado. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Justamente por isso. Porque Davi, ele pecou, irmãos. Ele cometeu um pecado terrível. Que não foi um pecado que atingiu outras vidas, não só dele. Atingiu outras pessoas, trouxe dano a outras pessoas. Mas Davi não se orgulhou disso, pelo contrário. Quando ele teve a noção daquilo que ele fez, ele se rasgou. Ele rasgou o coração na presença do Senhor. E muitas vezes o que falta, irmãos, é justamente isso. É a gente se rasgar na presença de Deus. Infelizmente, a religiosidade, muitas vezes, nos impede disso. Nós vamos orar, Senhor, meu Deus, maravilhoso, magnífico, bendito, abençoa minha casa, minha família. Mas a gente esquece de falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecadora, sou invejosa,
Senhor, meu coração é sujo, sou julgadora. E o que o Senhor deseja é isso, esse coração aberto, para que a gente venha viver verdadeiramente, sejamos verdadeiros adoradores, e não somente a figura de adoradores, que estamos no culto, bem vestido, falamos bonitos, cantamos bonito, mas o nosso coração é endurecido. Então, irmãos, seja na simplicidade, seja simples, é isso que agrada a Deus, mas tenha o coração quebrantado, reconhecendo, Senhor, nada tenho, nada posso, sou totalmente dependente de Ti. Porque aí é quando a gente começa a transbordar. Por quê? Porque o Senhor é uma fonte de água viva, que jorra. Nós não temos nada. Como que vamos transbordar de nós mesmos? Se formos transbordar de nós mesmos, iremos transbordar arrogância, iremos transbordar egoísmo, mas quando esvaziamos de nós, nos quebrantamos e nos enchemos de Cristo, nós transbordamos vida. Através dele, do seu Espírito Santo. E aí é quando a gente vê a mudança ao nosso redor. Aí é quando, através de nossas vidas, o Senhor restaura outras vidas, o Senhor transforma outras vidas, o Senhor vai nos usando como um meio, como um caminho, como um instrumento na mão dele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus multiplicador. O Senhor não te fez para ficar só em você, o Senhor quer que você multiplique. Tanto que Ele nos usa de exemplo como árvores. Frutifique. A árvore, ela gera fruto para ela mesma? Ela come o seu fruto? Não, ela alimenta outras pessoas. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Irmãos, eu confesso que eu estou sentindo uma alegria tão grande de estar aqui. De verdade mesmo. Eu estou sentindo uma alegria tão grande. Normalmente eu fico nervosa e eu falo assim, Deus, é a última vez. Senhor, é a última vez. Não vou mais, não vou mais, não vou mais. Mas, de fato, assim, eu estou sentindo uma alegria muito grande de poder estar compartilhando esse momento com a igreja, de ver cada um de vocês aqui, sabe? E de ter a certeza que o Senhor está trabalhando em nossos corações. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. Ele não quer que a gente se limite aos nossos, que a gente coloca os limites em nós mesmos. Ele quer que a gente venha romper nele, romper. É isso que o Senhor deseja. Amém? Irmãos, vamos orar juntos? Eu quero pedir que nesse momento, você se desligue de tudo à sua volta. E faça como o Senhor nos instruiu nessa noite. Abra o coração. Fala para Ele quais são os seus medos, quais são as suas fraquezas, quais são as suas limitações, o que é que tem roubado o seu tempo com o Senhor, o que tem roubado, o que tem endurecido o seu coração. Fala com Ele nessa noite. Esse é o momento que Ele reservou para nós. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos ao teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que nós só podemos estar aqui hoje é por causa de ti, Senhor. E se o Senhor não estivesse aqui, Senhor, também de nada valeria, Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, ó Deus, e por cada coração aqui, Senhor, nessa noite. E eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração, ó Deus, que agrada a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão do nosso eu, ó Deus, para que o Senhor venha fluir em nós, ó Deus, e nós façamos aquilo que agrada a Ti, ó Deus, para que nós possamos transbordar, Senhor, transbordar o rio de água viva que é o Senhor em nós, ó Pai, para que nada se limite em nós, ó Deus, mas que nós venhamos romper, Pai. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Deus, e eu te agradeço por essa igreja, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer em união, ó Deus, que o Senhor venha quebrar todos os laços do maligno, Senhor, toda a intriga, Senhor, que o Senhor venha quebrar toda a seta do inimigo, Senhor, que vier contra a tua igreja, querendo o Senhor nos desanimar, querendo o Senhor nos paralisar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, e louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém. E as palmas louvam a Jesus.
Eita, Jesus maravilhoso, né? Deus de mistério, hein? Quando você tem um encontro verdadeiramente com Cristo, é isso, é só alegria, né? Alegria, e Deus faz isso nos nossos corações, né? Nos transforma, muda, né? É um Deus que transforma verdadeiramente nossos corações, né? Quero estar pedindo que o pastor Oséias está vindo aqui, para ele orar, né? Já as horas estão se avançando. Se o senhor quiser também vir, fica à vontade. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Aleluia, né? Maravilhoso é o nosso Deus, né? Que nós possamos abrir nossos corações, né? Que nem Zaqueu fez ali, e deixar Deus morar. Glória a Deus. Irmãos, o nosso pastor Marcelo, né? Ele, acho que todos sabem, fez uma cirurgia do joelho. E graças a Deus correu tudo bem. Ele já está no quarto de repouso, né? Descansando. Acho que provavelmente vem para casa ainda hoje, né? E graças a Deus está tudo bem, correu tudo bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um cafezinho lá embaixo. Cafezinho não, viu? É um chá. Glória a Deus. Fui eu que fiz o chá, então eu sei que é o chá. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, com nossos corações abertos, ó Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus. O teu nome, tu és grande, tu és maravilhoso, Pai querido. Oh, aleluia, Jesus. Deus querido, nos leva, Senhor, para os nossos lares, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ter uma noite de descanso, Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, porque nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor, ó Pai, tem nos sustentado, tem nos abençoado, Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe as nossas vidas, que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com nós, não somente de hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, glória a Deus. E o culto? Glória a Deus. Continua em todos os dias em nossas vidas.